Antes da gente bate pronto, a gente tem um sorteio, mas você tem algum relato que você queira... Eu quero compartilhar aqui um breve testemunho, Daniel, para falar ao coração dos pastores cujos filhos estão afastados da igreja ou até de Deus. Aconteceu um episódio há um tempo atrás, ano passado, que a minha esposa, juntamente com alguns irmãos da igreja, estavam num projeto missionário lá na Cracolândia, em São Paulo. Sim. Nós temos 2 missionários lá que dirigem a missão Sena. E aí, então esses irmãos foram lá para cozinhar, para receber pessoas das ruas e talvez resgatar essas pessoas, mandar para uma clínica de recuperação, alguma coisa assim. E aí eu fiquei em casa sozinho, porque meu filho mais novo estava na casa de um amigo da igreja. Eu fiquei em casa sozinho, fui para a igreja de manhã, almocei e pensei assim, vou convidar o Leonel para ir na igreja comigo hoje. Aí liguei para ele e falei, filho, faz tempo que você não ouve o papai pregando, vamos na igreja comigo hoje, estou sozinho aqui, a mamãe está em São Paulo, vamos comigo. Ele falou assim, eu vou, pai, só que você precisa vir me buscar. Eu falei, onde você está? Eu estou numa chácara, bem fora da cidade. Eu falei, manda a localização para mim. Ele mandou, eu coloquei no GPS lá, 45 minutos. Uau. Aí eu saí bem antes, umas 2 horas antes do normal, do que eu sairia para ir para a igreja, o culto é às 18, né? E fui andando, cheguei lá, ele chegou no local. Aí, filho, estou aqui na frente. Ele falou, não, você não está. Eu falei, como não? Aqui o GPS está falando. Não, filho, pai, o GPS te enganou. Está errado. Eu estou aqui na frente, é um lugar deserto, não tem ninguém aqui. Falei, então vai me ajudando. Vai falando, eu vou tentando achar. O GPS não funcionou lá. E assim, uma região muito com casas umas distantes das outras, canavial, em ruas de terra, para lá, para cá, rodei, ele falando, não achei. Aí faltava pouco mais de 1 hora, eu falei, filho, eu preciso ir para a igreja, vai começar o culto daqui a pouco. Ele falou, pai, tá bom, outro dia eu vou com você. E aí eu desliguei o telefone e voltei para a igreja despedaçado. Aí eu falei assim para Deus, Senhor, o menino queria ir na igreja hoje. Ele queria ir no culto. Por que essa porcaria não funcionou? Toda vez funciona, hoje não funcionou. E o Senhor não ouviu minha oração. E fui chorando para a igreja. Só que no caminho, eu ouvi a voz de Deus. E Ele falou assim, mas você acha que eu preciso de um GPS para achar o coração do teu filho? E mais, você acha que ele vai voltar para mim por causa de um sermãozinho seu? Não vai ser por você, vai ser por mim, Deus falando. E aí, nessa hora, Daniel, meu coração teve paz. Eu entendi. Deus tem os seus caminhos, não são os meus. Ele é capaz de criar circunstâncias, colocar pessoas no caminho dele. Coisas acontecem que a gente não imagina. Então, para você ter uma ideia, um dia desses ele foi à igreja, não a nossa, uma outra igreja da cidade, e levou o melhor amigo dele, que é um espírita. Eu falei para minha esposa assim, é para acabar, né? Porque o desviado levando o espírita para a igreja. Mas é tudo sinais para mim, Deus me falando assim, Sim. eu é que faço, eu é que chamo, é a minha voz que ele vai ouvir. Eu tenho o meu tempo, não é o seu tempo, não é do seu jeito, não é por você, é por mim. E aí eu pensei assim, bom, então, se não depende de mim, mas depende de Deus, eu tenho que descansar meu coração. Exato. Não tem notícia melhor que essa. Então, para você que está assistindo aqui, se você tem um filho nessa condição, descanse seu coração, meu irmão. Ore noite e dia por ele, clame ao Senhor. Uma oração que eu acredito que é uma das mais corretas da Bíblia toda e que é tão repetida na Bíblia, que sempre é ouvida por Deus, por Jesus, é a oração, Senhor, tenha misericórdia de mim.
do cego Bartimeu. Sim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi curado, foi atendida a oração. Então, clame ao Senhor pelo seu filho. Se possível, chame outros irmãos para orarem por seu filho. Na minha igreja tem pessoas que toda segunda-feira, terça-feira, se reúnem durante um tempo para orar pelo meu filho. Como a gente paga isso? E aí, quando eu descansei meu coração, eu comecei a ver as coisas acontecendo. Um namoro que não estava fazendo bem para ele acabou. Depois de alguns meses, começou a namorar uma outra menina que também está afastada da igreja, mas tem um desejo de voltar, e a conversa voltou à tona, à pauta do dia, e já começou a dizer que vai mudar algumas coisas. Ou seja, no tempo certo, eu oro sempre, eu faço a oração, né, que o próprio Jesus nos ensinou, né, quando ele foi abrir os ouvidos do surdo, ele falou: Efatá, abra-te. Eu falei: Senhor, abre o coração do meu filho. Amém. Eu oro, Daniel, até para que Deus faça alguns milagres. Quando Abraão orou, falou com Deus, intercedendo por Ló, seu sobrinho, Deus mandou 2 anjos lá. E os anjos praticamente tiraram eles à força de Sodoma e Gomorra, porque eles não queriam sair. Nós podemos orar assim também: Senhor, manda um anjo trazer meu filho de volta? Por que não? Deus é capaz, né? Então, se você está vivendo essa realidade dura, reanime seu coração em Deus. Confie que o Senhor é maior que tudo e que todos. E que quando Deus fala, quem pode resistir à voz do Senhor? Os nossos filhos têm o Evangelho plantado no coração deles. Uma hora isso vai dar fruto. Uma hora vai produzir o que Deus quer. Amém. Então é uma palavra de ânimo, para não ficar só com as desgraças, né, as tristezas. Tem muita esperança, eu tenho confiança de verdade, que hoje tem coisas acontecendo no coração do meu filho, Sim. que é Deus chamando ele de volta. Se Deus quiser. Amém. Eu creio. Amém. Guardadas as devidas proporções, eu cresci num lar cristão. E minha mãe casou, minha mãe se converteu, casou com meu pai não era convertido. Meu pai, por 27 anos, ouviu do Evangelho e não quis aceitar Jesus de forma nenhuma. Veio minha irmã, veio eu, minha mãe arrastou a gente para a igreja. A gente cresceu nos caminhos do Senhor, na igreja presbiteriana independente. Meu pai nunca quis ir para a igreja. Até que um dia os negócios dele viraram de ponta cabeça e um funcionário entrou na sala dele e falou assim: Pedro, preciso falar com você. Meu pai falou: não, hoje não, estou cansado, as coisas estavam difíceis para ele. Ele falou: não, só tem uma palavra. Deus falou para eu te falar: tudo posso naquele que me fortalece, não é pela sua própria força. Virou as costas e foi embora. Essa simples frase mudou o coração dele. Mas foram 27 anos, uma igreja orando, uma família orando. Sem desistir de orar? Sem desistir. Mas quem levou para Jesus foi um funcionário. São os caminhos de Deus, né? Mas glória a Deus por isso, né? Mas hoje ele é um outro homem, um homem transformado, sabe? E glória a Deus. Numa hora de aperto, aí Deus tinha o coração dele aberto, né? Exato. E ele chegou em casa, precisou falar com o pastor, ninguém entendendo nada, né? Falei: o que meu pai precisa falar com o pastor de repente, né? E o pastor foi lá em casa e ele falou assim: eu não aguento mais, eu preciso de Jesus. Então, a oração tem poder. Né? Ele pode, as nossas palavras podem e muitas Deus vezes não precisa de GPS para encontrar nossos filhos. Exatamente.